bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Daquilo de hoje e a nossa minissérie sobre a origem da psicologia. Hoje nós vamos falar de uma perspectiva que vai distinguir dentro da psicologia muito fortemente a psicologia da consciência e a psicologia do inconsciente. Nós estamos situando aí a psicanálise, em que pese o fato de que muitos psicanalistas, assim como muitos analistas experimentais do comportamento, vamos dizer, olha, nós não fazemos psicologia, nós fazemos uma outra coisa, que é a psicanálise, ou que é o behaviorismo. Mas, assim como na filosofia, os antifilósofos como Nietzsche são parte da história da filosofia, os céticos, aqueles que dizem que não é possível conhecer, aqueles que dizem que, bom, a filosofia fala sobre o vazio, eles também fazem parte da filosofia. A psicanálise e a análise experimental do comportamento, então, são incluídas aqui como parte da nossa árvore que está tentando mapear as diferentes maneiras de entender esse acontecimento histórico que são as psicologias. Espero que esteja ficando claro como a gente não tem apenas muitas psicologias, mas a gente tem muitas geografias sobre o campo psicológico, muitas maneiras de dividir esse campo, muitas gramáticas de dizer, olha, as oposições fundamentais são quais? Entre prática e teoria, entre crítica e ideologia, entre ciência e não ciência, entre natureza e cultura, entre sociedade e indivíduo, entre comportamento e cognição. Qual é a oposição mais importante? Bom, a dificuldade é justamente que não há consenso sobre isso. E hoje, então, nós vamos falar sobre uma outra perspectiva, que é de olhar para esse campo e dizer assim, olha, a psicologia ela tem uma origem muito antiga, mas ela participa de ela nasce a partir de um grande preconceito, que é um preconceito cartesiano, que é um preconceito que imagina e identifica o eu com a consciência, que identifica o nosso conjunto da vida mental com aquilo que a gente consegue perceber desse conjunto. A crítica que os comportamentalistas fazem aos mentalistas, ela é uma crítica justamente ao método da introspecção. E o método da introspecção, ou seja, olhar para si, perceber-se, controlar-se, observar-se e daí se transformar, é um método que teria muitos problemas do ponto de vista metodológico. Quando o Freud inaugura a psicanálise, e ele o faz em 1897, portanto, tomando uma data, né, que seria o momento em que ele abandona a sua teoria do trauma como um acontecimento real e introduz a ideia de que o trauma ele também é um fato de fantasia. Muitos dizem, aí começou a psicanálise. Antes disso, o Freud era o quê? Era um neurólogo, era um psicólogo, era um cientista, era um médico, a gente podia caracterizá-lo de muitas maneiras, mas a grande descoberta freudiana é olhar para o sujeito a partir de uma hipótese chamada de sobredeterminação dos acontecimentos psíquicos. Ou seja, na vida psíquica nada acontece ao acaso. E esse sentido que nós não conseguimos parar de atribuir, de produzir, por exemplo, aos nossos sonhos, aos nossos sintomas, aos nossos atos falhos, que muitos, até Freud, diriam, olha, isto é a sombra do humano, isso não é humano, isso é a nossa parte irracional, isso é a nossa parte assim afetiva, isso é a nossa parte que tem que ver com o que não tem valor, isso não nos ajuda a entender nada. O que o Freud vai fazer é olhar para o sonho, olhar para os sintomas e dizer isto é uma parte que revela como funciona o conjunto. E esta parte ela pode ser decifrada se a gente entender os processos simbólicos que estão em operação no inconsciente. Então ele diz a maior parte da vida psíquica ela está governada por propriedades, por determinantes inconscientes. A descrição dessas leis, se vocês quiserem, vejam como Freud, ela não estava argumentando assim, nós vamos partir para o campo da desrazão e nós vamos fazer uma outra coisa. Ela estava dizendo, isto que a gente chama de desrazão, de loucura, de sonho, que a gente diz não tem nenhum sentido, pode ser decifrado e entendido se a gente levar em conta um método
que é o método psicanalítico. Eu recomendo vivamente a vocês um trabalho muito antigo do Freud, chamado Tratamento Psíquico, Tratamento da Alma, onde o Freud vai advogar, né, e esse é um trabalho que não é só fundador da psicanálise, mas ele é um trabalho seminal, originário do campo das psicoterapias, né? O Freud está defendendo, né, que é importante, que é viável, que é possível que a gente, falando com as pessoas, a gente diminua o sofrimento que elas têm com o seu adoecimento, com os conflitos humanos, com certos sintomas de origem psicogênica e assim por diante. Ela está fundando, então, ao campo das psicoterapias. Recomendo vocês ler os Fundamentos da Clínica Psicanalítica, porque esse conjunto de trabalhos, editados pela Autêntica, né, a tradução da Claudia Dornbusch, vão, de certa forma, recuperar um conjunto de oposições que a gente usa para caracterizar a psicologia. Então, o Freud, ciência ou não ciência? Ele argumentava, ele tinha uma posição de que a psicanálise era um tipo de ciência, uma ciência da natureza. Ideologia ou crítica? Ele tinha uma posição, ele entendia que a psicanálise era uma espécie de crítica da subjetividade, de crítica da historicidade que torna possível um modo da gente ser. Que a análise, né, quebrar em pedaços e olhar para esses pedaços, depois rejuntar as coisas, é um procedimento que é compatível com a crítica. E o Freud, então, aqui nesse trabalho, está mostrando que a psicanálise vem não apenas como um discurso sobre a subjetividade, mas ele é também uma prática, né, um método psicanalítico para tratamento das afecções mentais. Freud tem uma espécie de antropologia, né? Em Totem e Tabu ela vai discutir justamente esse regime de que tipo de alteridade a gente tem na constituição de nós mesmos. E no fundo o inconsciente é nada mais nada menos do que uma das figuras do outro, né? A gente pode pensar o outro é a morte, o outro são as outras culturas, o outro é outra língua, o outro é o outro sexo, o outro é tudo que não sou eu. Bom, e o inconsciente? O inconsciente é uma espécie de alteridade interior, de outro que nós temos e que nos acompanha na nossa própria constituição como sujeitos. Também o Freud vai ter a sua maneira de resolver essa tensão entre o público e o privado, entre indivíduo e sociedade, nos seus diferentes textos sociais, como Psicologia das Massas, como O Mal-Estar na Civilização. Enfim, recomendo que vocês comecem com os Fundamentos da Clínica, porque vai facultar que vocês entendam o que um psicólogo faz. Não apenas o que ele pensa, como ele critica, como ele lê o mundo, mas o que ele faz quando ele está com as outras pessoas. Esse trabalho de Freud, de 1896, ela foi a fonte e inspiração para esse texto que eu escrevi, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2012, editora Ana Blume. Vocês vão ver aí no nosso canal, vai ficar disponível no Aqueronta Movebo. Esse é um mapa possível onde a psicanálise vai se posicionar a partir de uma dicotomia, de uma oposição, de uma divisão, que é o que vai caracterizar o sujeito e a subjetividade para Freud e seus continuadores. Para receber mais fragmentos divididos, inconscientes, pré-conscientes e conscientes, clique aqui no Aqueronta Movebo. Foi uma introdução simples,